aquilo que alguém decide acreditar. Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e hoje o assunto é sobre Sandy Júnior. Não a dupla, quer dizer, também a dupla, mas Sandy Júnior, o álbum auto-intitulado de 2001. O CD é o 11º da nossa carreira. Tá super diferente, com muitas coisas novas, tá bem moderno, assim, mas ao mesmo tempo com a nossa identidade que a gente procurou preservar, né? Acho que não podia ter outro nome melhor para esse CD a não ser Sandy Júnior, porque é a gente, é a nossa cara. É o que a gente queria como a gente queria que ele ficasse, com certeza. E qual é a cara de vocês? É só ouvir o CD que você vai saber. Esse é um assunto que foi escolhido lá no Instagram. Eu perguntei sobre qual álbum as pessoas queriam que eu gravasse um vídeo e a maioria das pessoas quis Sandy Júnior 2001, disparado. Então, se você quer participar sobre a escolha dos próximos vídeos, estar atento, saber de tudo, me segue lá no Instagram, @FalaLeonardo, lá você sabe tudo de primeira mão, tudo que vai acontecer aqui no canal. Esse é, sem sombra de dúvidas, o vídeo que eu mais me dediquei para fazer aqui no YouTube. Eu fui atrás de muita gente, entrevistei muita gente, tentei cavar muitas histórias inéditas e coisas curiosas para contar aqui para vocês. Então, de antemão, eu quero agradecer já aos amigos Everton Vince, a Milene Mota, Leila Vieira, que me ajudaram em coisas aqui, informações, enfim, pesquisa. E aos entrevistados, que são o Mugi Canásio, o Milton Guedes e o Maurício Gaetani. Obrigado a vocês que participaram. Vamos lá? O Sandy Júnior sucedeu o 4 Estações o Show, que vendeu entre 2,5 milhões e 3 milhões de cópias. Depende da fonte. Eu tentei bater com a Universal, tentei bater com a assessoria, mas ninguém conseguiu me dar uma resposta firme e direta. Então é algo por aí, entre 2,5 milhões e 3 milhões de cópias. Que foi o álbum que lançou A Lenda e Enrosca. A lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar. Então vir na sequência disso, o álbum mais vendido da carreira, com mega hits, era uma missão assim de muita responsabilidade. Tinha que ser um álbum incrível. E né? Ele saiu quase um ano depois do 4 Estações o Show. E, na verdade, ele seria chamado 11, porque Sandy Júnior estavam completando 11 anos de carreira, com 11 milhões de cópias vendidas, e era o 11º álbum deles. Mas, um mês antes do lançamento, o que aconteceu? O atentado terrorista que destruiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E o atentado aconteceu que dia? 11 de setembro. O 11 ficou muito marcado. 11 de setembro virou, assim, uma data emblemática para todo o sempre. Então, lançar um álbum chamado 11, logo depois do atentado, seria quase de mau gosto. Então, eles preferiram mudar o nome e virou só Sandy Júnior. O CD ia chamar 11 e a gente resolveu mudar para Sandy Júnior só, até porque a gente nunca tinha colocado só o nosso nome numa capa em um CD. Sempre foi nome de música, né? Sandy Júnior é 4 Estações, por exemplo. E agora a gente resolveu colocar o nosso nome, né? O número 11 ficou muito marcado e a gente resolveu mudar só para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Só que eu descobri uma coisa, vendo o material antigo, um mês antes de lançar o álbum, a Universal Music emitiu um suplemento que era para profissionais da indústria, rádio, e nesse suplemento o álbum é chamado de Nada é Por Acaso. Eu não sei se foi um título que eles jogaram ali porque não estava definido ainda, precisava dar um nome para mandar pro pessoal, ou se eles realmente cogitaram chamar o álbum de Nada é Por Acaso. Entre o 11 e o Sandy Júnior existiu esse nome aí, no meio, Nada é Por Acaso. Que a música nem foi trabalhada, né, nesse álbum, então por conta disso pode ser um motivo para ter caído também, mas fato é que não vingou e ficou só Sandy Júnior mesmo, mas existiu isso aí, Nada é Por Acaso, em algum momento foi usada como título provisório. Uma coisa que tanto o 4 Estações o Show quanto o Sandy Júnior de 2001 têm em comum é que os dois são produzidos pelo Mugi Canásio, que era um produtor que na época já tinha Grammy. E não é Grammy latino, não, é Grammy mesmo. Ele tinha Grammy. É um produtor super renomado, ele ainda mora em Los Angeles, e a Universal contatou ele para produzir o álbum. Por quê? Porque o pop nacional vinha muito na esteira do pop americano. Então, nada melhor do que ter um produtor que estava ali in loco, vivendo o pop americano diretamente, né? Então, eles contrataram ele de olho nisso. Lembrando que nessa época já estava programado o Sandy Júnior fazerem também um álbum internacional. Então,
era muito bom que esse álbum firmasse e consolidasse Sandy Júnior no Brasil como popstars adolescentes, e não mais nada com referência infantil, nada que lembrasse o sertanejo, o country. Era um álbum para marcar definitivamente que eles eram popstars nacionais. E esse álbum saiu em Portugal também, não ficou só no Brasil, ele saiu em Portugal. E em Portugal, o CDzinho físico não é branco aqui igual no Brasil. Lá em Portugal, o álbum é rosa. Rosa, rosa, rosa. Totalmente diferente do Brasil. É uma edição que só saiu lá. Então, quem quiser o álbum rosa tem que comprar o álbum Sandy Júnior, tiragem portuguesa. Esse álbum, Sandy Júnior, é um dos favoritos dos fãs. Ele tem uma sequência de hinos, assim, é difícil definir qual a melhor música do álbum, mas eu quero saber de você, pra você, qual é a música mais legal do álbum? Comenta aqui embaixo. Pra mim, é A Estrela Que Mais Brilhar, Nada Por Acaso, Não Dá Pra Não Pensar, Eu Amo um Lugar Perfeito Pra Amor Viver, enfim. Ai, falei um monte já, né? Não me controlei. Mas é porque é um álbum muito bom, tem muita música boa. São 14 faixas e 2 são composições de Sandy Júnior. Não Dá Pra Não Pensar e Adeus. Adeus é uma composição deles com o Allen Lima, né? Que é primo do Lucas Lima, marido da Sandy. Na época era só boy. Esse foi o primeiro álbum que o Júnior assinou a supervisão musical, dando pitaco nos arranjos das músicas. Eu tô assinando como supervisor musical, que foi assim, eu sentei com o Mugi Canazzo, que é o produtor do CD, e a gente discutiu todos os arranjos, todas as músicas e tal, o que cara a gente queria dar, o clima de qual música, de tal das músicas, quais seriam. E aí, depois, tudo que ia sendo feito, ele ia mostrando pra mim, e eu ia falando se achava legal ou não, pra poder deixar com a nossa personalidade, como os outros CDs já têm. É moderno, mais moderno, só que ainda com a nossa cara. E a Sandy, por sua vez, assinou 2 músicas, sem o Júnior, assinou sozinha a composição, que eram versões de canções em inglês da Diane Warren, que é uma compositora assim bombadíssima. Também ganhou um Grammy com Because You Love Me, da Celine. A gente está no escritório da Diane Warren, uma das compositoras mais brilhantes do mundo inteiro. Eu sou fã dela, sou fã das composições dela. Ela fez músicas para muita gente que eu gosto, Celine Dion, Toni Braxton. Quando ela me entregou as músicas, ela falou assim, ó, se você for gravar no CD em português, porque ela sabia que eu escrevia também. Contei pra ela que eu fiz a 4 Estações, que fiz sucesso no Brasil, que foi nome do CD, nome do show e tudo, do DVD e tal. Aí ela, é mesmo? Então tá, então se vocês forem gravar a versão dessa música, você pode fazer a versão dela, tá? A gente faz como parceria. Eu, agora eu sou parceira dela. Chique. Magnata. As 2 músicas, né, que a Sandy fez a versão, são A Estrela Que Mais Brilhar e Me Leve Com Você. Como eu disse, esse álbum tem uma sequência de hinos. E aí, conversando com o Mugi Canazzo, ele disse que a Universal definiu na época 9 músicas que eram potenciais singles. Para definir a primeira música de trabalho, havia 9 opções. Isso significa que você olhava para o álbum e ali você via em 14 faixas, você enxergava 9 que eram potenciais sucessos nas rádios. Olha que incrível. E aí, sobre a escolha do single, tem uma história muito interessante. A Universal queria que fosse outra música, né? Ela definiu uma música que achou que era melhor para lançar o álbum. O Mugi disse pra mim que ele considera que essa escolha era uma escolha política. E a Sandy não aprovou essa escolha. A Sandy disse que não, que aquela não era a melhor música para lançar o álbum, bateu o pé. Aí a Universal fez uma votação interna e ficou definido O Amor Faz. O amor vai até onde os sonhos conseguem chegar. O amor faz tudo aquilo que alguém decide acreditar. O Amor Faz foi escrita especialmente para Sandy Júnior e se tornou número 1 nas rádios do Brasil. Sucesso.
Uma curiosidade é que naquele mesmo suplemento que eu falei, que vinha chamando o álbum de Nada Por Acaso, a música O Amor Faz é chamada de Até Onde os Sonhos Conseguem Chegar, que é um verso da música, né? Então eu não sei se a música realmente em algum momento não tinha título, e estavam chamando assim, né, de Até Onde os Sonhos Conseguem Chegar, ou se foi um erro total desse suplemento da Universal, que era totalmente absurdo, né? Existe sempre essa hipótese. Uma curiosidade é que esse, apesar do álbum ter vários potenciais singles e várias músicas que foram trabalhadas, O Amor Faz foi a única que teve um clipe, dirigido pelo Hugo Prata. E o clipe seguia ali a estética do encarte do álbum, do encarte do CD mesmo, né? Era a mesma vibe, assim, trabalhando muito no preto e branco, aquele marrom no piso, enfim, as roupas preto e branco também. Era tudo meio que nessa estética, esse era o conceito do lançamento. O álbum teve ainda outros 3 singles. A Gente Dá Certo, que foi certificado como platina. Quando Você Passa, que chegou ao 2º lugar nas rádios. E Não Dá Pra Não Pensar, que foi a música tema do seriado Sandy Júnior em 2002. Além disso, foi escolhida para abrir a turnê de 2002, de 2003, de 2007 e de 2019, nossa história. Então é uma música que marcou muito a trajetória de Sandy Júnior e dos fãs também. Não dá pra não pensar em você. Cada vez mais difícil não poder te ver. Não dá pra não pensar. Outra curiosidade é que existe uma versão alternativa de Quando Você Passa. Deixa eu te contar direito. A Universal, depois que saiu o álbum Sandy Júnior, a Universal lançou um álbum compilado, que era o As 4 Estações, junto com o álbum Sandy Júnior. E aí, nesse compilado, que era 2 em 1, que eles chamavam, o áudio que se ouvia de Quando Você Passa é um áudio que tem mais a Sandy do que o Júnior. Diferente da música que todo mundo conheceu, tem quase nada do Júnior. É quase Sandy solo ali, o áudio de Quando Você Passa. Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos. Eu sei a história dessa segunda versão de Quando Você Passa, quase sem o Júnior, e eu vou contar pra vocês no fim do vídeo. Mas então se inscreve aqui no canal pra eu sempre poder trazer conteúdos exclusivos e inéditos pra você, porque você me apoia, isso impressiona os outros e as pessoas vão sempre querer falar mais e contar mais histórias aqui pro nosso canal, tá bom? Então se inscreve e assiste até o final que eu vou contar pra você porque existe essa versão de Quando Você Passa, que é quase só a Sandy cantando. Vamos falar um pouco sobre a produção do álbum? Vamos! Por quê? Porque eu fiz o roteiro, então eu decido. A Universal Music deu carta branca total pro Mugi Canazzo produzir o disco. O que isso significava? Ele podia cuidar de tudo sem ter que ficar submetendo à aprovação do diretor artístico da Universal. O diretor artístico na época era o Max Pierre. O Max só ouviu o álbum pronto. Ele não ouviu nada antes, ele só ouviu o álbum quando estava pronto e foi entregue para a Universal. Na época, o Mugi Canazzo fez tipo um mini estúdio na sala da casa do Max Pierre. O Max Pierre convidou a galera da gravadora e todo mundo ouviu ali o álbum junto. E aí depois fizeram uma votação ali de quais seriam os potenciais singles. O álbum foi gravado em 2 lugares. O Capitol Studios em Los Angeles, que é um estúdio super renomado, que até os Beatles já gravaram lá. E o MM Studio em Campinas, que é o estúdio onde Sandy Júnior gravam desde pequenininho. Tem uma história muito boa que rolou nesse estúdio aí em Campinas, quando o Sandy Júnior estava gravando esse álbum. A Dagmar, que era a cozinheira deles, mandava todo dia pro estúdio uma cestinha de pão de queijo para eles comerem, tipo lanche da tarde. Quando chegava o pão de queijo, o Sandy Júnior parava o que eles estivessem fazendo e iam comer ali o lanchinho. Certo dia, os pães de queijo chegaram. O Chororó não quis avisar a Sandy Júnior porque eles estavam muito ali envolvidos com a gravação e ele não queria parar aquilo, ele não queria interromper o trabalho. Só que a Sandy estava ali botando voz, cantando, sentiu o cheiro do pão de queijo. E aí, meu amor, ela ficou muito brava. Ficou muito brava assim. Porque quando chega pão de queijo, tem que parar tudo. Ela falou isso pro pai, falou assim, pai, quando chega é parar tudo, não posso comer o pão de queijo frio, eu gosto de quentinho.
rolou essa revolta no pão de queijo durante a gravação. Eu não sabia dessa história, quem me contou foi o Mug. Ele disse que foi uma das poucas vezes que ele viu a Sandy ficar enfesada. Ela ficou enfesada real, gente, porque ela queria comer o pão de queijo quente, não é frio. Não se faz isso, Chororó. Ela trabalha, ela ganha milhões, ela come o pão de queijo a hora que ela quiser. Ainda sobre essa coisa dos estúdios, Sandy Júnior passaram um longo tempo em Los Angeles gravando o álbum. Eles chegaram a alugar 2 apartamentos em Los Angeles para finalizar o disco. E quando eles estavam em Los Angeles gravando o álbum, o Chororó estava junto, mas o Chororó teve que voltar pro Brasil para fazer show. E aí isso foi meio que inédito, assim, que Chororó iria se afastar da gravação de um álbum de Sandy Júnior pela primeira vez, assim, isso era um acontecimento. E aí, na época que ele ia voltar pro Brasil, ele conversou com o Mug e pediu pro Mug tomar conta dos filhos dele, né? Ele tava confiando os filhos nas mãos deles. E o Mug tomou conta como se fossem filhos dele. E aí, com a ausência do Chororó no estúdio, os Sandy Júnior se sentiram mais soltos, porque Chororó é uma presença que pode inibir um pouco, porque é um dos maiores cantores que existem, né? E tá ali na sua frente, te escutando e te avaliando. Então, sem ele ali, Sandy Júnior se soltaram e conseguiram esticar os seus limites, né, nas gravações. Isso foi muito interessante. O Mug conta que depois, quando o Chororó ouviu o material que foi desenvolvido na sua ausência, ele ficou impressionado. Ele falou assim, bom, eu nunca mais venho, né? Vou deixar eles fazerem sozinhos porque eles acabam fazendo coisas que me surpreendem muito melhores. Rolou esse momento aí que foi importante, que foi um marco, né? Se a gente pensar no que foi depois o Identidade, né? Que já era Sandy Júnior totalmente assumindo as rédeas do trabalho, eu vejo ali nesse 2001 um início disso, uma sementinha plantada que aí depois brotou ali no Identidade, que era Sandy Júnior vendo que eles podiam fazer as coisas por si mesmos. Uma coisa interessante é que Sandy Júnior pela primeira vez tiveram uma vocal coach, que na verdade era uma professora de canto mesmo, lá nos Estados Unidos, né? E ajudou eles a cantarem de uma maneira mais sofisticada, melhor. Ela aquece, ela ajuda a gente a aquecer a voz, né? E fala assim, por exemplo, nessa hora aqui, não coloca na região, é que tem os termos técnicos, né? Então, por exemplo, usa a voz cheia, não usa no segundo registro. Na época, algumas críticas especializadas falaram que Sandy Júnior estavam se aproximando um pouquinho do R&B no canto nesse álbum, né? A maneira de cantar deles estava um pouco mais próxima do R&B, e isso certamente é a influência dessa vocal coach. E aí, como eu falei, nesse álbum, 14 faixas, 4 eram de Sandy Júnior, né? 2 Sandy Júnior juntos e 2 versões que a Sandy assinou. Pra escolher todas as outras 10, meu amor, que peneira, né? Max Pierre abriu uma convocação para os maiores compositores do mercado, e o Mug Canásio, ele ouviu cerca de 2.500 demos. 2.500! Já o Max, quando ele selecionava com os compositores que ele mais confiava, a galera mais direta, ele pedia músicas pra cima, jovens, e pedia pra ter cuidado também com o conteúdo das letras, né? Não podia ter nada muito sexual, muito explícito, porque não era a pegada de Sandy Júnior, e eles ainda tinham um público ali que era muito menor de idade, né? Muito juvenil, infanto-juvenil, que tinha que ser cuidado. Então, as músicas tinham que ser, assim, leves nesse sentido, e animadas, joviais, enfim. Por mais que os compositores em si fossem já uma galera de meia idade, já uma galera mais velha. Mas tinha que ter esse feeling, esse fresh, para conquistar a juventude. As músicas, no fim das contas, tinham que agradar o Mug, o Max, Sandy Júnior, a gravadora, enfim. Era uma equaçãozinha ali, mas assim, o principal mesmo era agradar a Sandy Júnior, né? Porque agradando a Sandy Júnior, tinha mais chances também de agradar o público, né? Que regulava ali a faixa etária. Nessa época, quem mais conseguiu emplacar músicas no álbum foi o compositor e músico e cantor Milton Guedes. Ele tem 3 músicas no álbum: Cai a Chuva, Bem Me Liga Pra Mim e A Gente Dá Certo. Em algum momento, o Milton Guedes conseguiu emplacar 5 músicas na seleção das que seriam gravadas e lançadas nesse álbum. Mas aí alguém lá internamente da Universal Music achou que 5 músicas era demais para um álbum de Sandy Júnior. Poderia ficar parecendo Sandy Júnior canta um Milton Guedes, né? Era música demais do Milton num álbum que era de Sandy Júnior. E aí cortaram de 5 para 3 músicas, né? E as outras 2 não entraram. Uma curiosidade é que uma música que o Milton ofereceu para Sandy Júnior nessa época
foi gravada pela família Lima. A música se chama Distante. Ela chegou a passar ali pela seleção das músicas de Sandy Júnior, mas foi parar no álbum da família Lima. Mesmo distante, eu não me desligo, mas e você não sei. Queria tanto ter você perto de mim, mas e você não sei. Eu, na verdade, fazendo esse vídeo aqui, conversando com os compositores, eu descobri uma lista de músicas que Sandy Júnior descartaram e foram gravadas por outros artistas. Músicas que foram criadas e enviadas para Sandy Júnior, eles não quiseram gravar, e foram parar nas mãos e nos álbuns de outros artistas. Se você quer saber que músicas são essas, eu posso te revelar. Mas eu só vou fazer isso se esse vídeo tiver 1000 curtidas. Chegando a 1000 curtidas, eu gravarei o vídeo e farei revelações. Só depende de vocês. Para o lançamento do álbum, a equipe de Sandy Júnior montou assim, uma estratégia massiva. Na época, eles tinham contrato com a Globo, então eles não podiam visitar outras emissoras de televisão, mas isso não foi um obstáculo para a divulgação, não. O que Sandy Júnior fizeram? Eles fizeram uma maratona de divulgação. Eles visitaram 8 capitais brasileiras em 4 dias. Em cada capital, eles faziam uma coletiva de imprensa, o que garantia ampla visibilidade em programas de TV nacionais e locais e revistas e jornais nacionais, locais, de tudo. Eles estavam em todos os campos. A gente quis expandir um pouquinho mais, divulgar pelo Brasil o nosso CD e tá dando um resultado super legal. A gente já tem visto assim o que tem saído nos jornais do Brasil inteiro e tá sendo super legal e é uma correria, tá sendo divertido, cansativo, mas tá sendo ótimo. Bastante trabalho, mas tá sendo ótimo pra gente e é legal, é divertido. Eles viajavam o Brasil com um jato que vinha com a cara deles estampada e nas cidades tinha um ônibus também, tipo um bus tour, sabe? Um bus tour com a cara deles estampada também. Então era assim, foi massivo, foi estrondoso, foi ostentatório, foi assim um grande acontecimento na época, essa divulgação. Nas coletivas de imprensa, os jornalistas recebiam uma caixa que vinha com um álbum, uma pedrinha, um bloquinho e algumas fotos. Hoje em dia, isso é considerado um item de colecionador, é raríssimo. Na época, na coletiva de imprensa de São Paulo, tinha ali um grupinho de no máximo 5 fãs na porta da coletiva e eles ganharam também essa caixa. A equipe de Sandy Júnior presenteou os fãs com esse souvenir, né, esse brinde, que era um kit de imprensa, né, que não era para os fãs, mas eles ganharam. E esse que você está vendo na tela é o kit que ganhou a Milene, que é a pessoa que eu falei no início do vídeo. Obrigado, Milene, que gravou esse vídeo para mim, para eu poder estar mostrando para vocês como é esse kit que foi destinado aos jornalistas. Na época, essa maratona de divulgação de Sandy Júnior foi acompanhada pelo Caldeirão do Hulk. Ele viajou com eles no jato, foi pra coletiva, enfim. Foi uma matéria super legal. Pra Porto Alegre e vai passar o dia com eles. E você vai acompanhar toda a intimidade de Sandy Júnior. Tô sentindo. Desculpa, Essa semana vocês passaram por onde já? Essa semana a gente passou por Recife, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, agora Porto Alegre e depois Curitiba. Terça-feira foi show. Tomaram café da manhã em Salvador. Conta aí. Tomou café da manhã em Salvador, almoçou em Belo Horizonte, tomou lanche da tarde em Brasília, jantou no avião e foi dormir em São Paulo. E no fim da semana que Sandy Júnior fizeram essa maratona aí de entrevistas e coletivas, enfim, eles foram no Domingão do Faustão e participaram do quadro Arquivo Confidencial, que é a maior honraria ali do Faustão, quiçá da TV Globo. Eles ganharam o Arquivo Confidencial. Eu tô aqui tentando mandar uma mensagem pra vocês, e vocês sabem como que eu sou, não consigo nunca. E com certeza eu tô aí atrás. Em algum cantinho. Não dá.
Olha só, eu tô aqui segurando a onda e eu não sei nem como falar, mas cada dia que passa na vida de vocês, acho que é mais importante ainda pra gente, porque eu agradeço muito a Deus pela saúde, por proteger vocês, sabe? Não sei se eu vou conseguir falar, gente. O que eu queria dizer é que eu vou estar sempre. Não dá. Sabe o que foi muito louco? Nessa época da maratona de divulgação, o site oficial de Sandy Júnior mostrou quais os dias eles estariam em quais cidades e divulgou horário de embarque e desembarque da dupla nos aeroportos das cidades. A ideia não era outra, era mesmo atrair os fãs para os aeroportos, gravar esse material e mostrar, ter esse registro da multidão que eles conseguiam mover por simplesmente pisar na cidade. Não era para show, era para dar entrevista e mesmo assim movimentavam. Lembrando sempre que eles estavam de olho já em material para divulgar para a carreira internacional. Eu lembro que nessa época eu fui no aeroporto ver Sandy Júnior, foi a primeira vez que eu cheguei perto. Eu tinha 11 anos, foi a primeira vez que eu cheguei perto de Sandy Júnior. E eu vou contar essa história para vocês quando esse canal aqui bater 15 mil inscritos. Batendo 15 mil inscritos eu gravo um vídeo contando essa história da primeira vez que eu cheguei perto da dupla. E foi assim... Fiquei em estado de choque. Mas voltando aqui à divulgação, além das coletivas de imprensa dos programas de televisão que eles visitaram, Sandy Júnior fizeram também uma maratona de rádios em São Paulo. Eles reservaram uma semana, ali no fim de novembro, início de dezembro, em 2001 mesmo, e visitaram várias estações de rádio em São Paulo. Quando eu digo várias, são várias mesmo. Eles visitavam 3 estúdios de rádios diferentes no mesmo dia. Eles faziam uma pela manhã e 2 à tarde, com intervalo para o almoço entre a manhã e a tarde, óbvio, né? No total, eles visitaram 15 rádios ali no intervalo de 5 diazinhos. Foi maratona real. Pro restante do Brasil, o Sandy Júnior gravaram uma entrevista fake, né? Que era uma lista de perguntas prontas. Eles gravaram as respostas, botaram isso num CD e enviaram esse CD para estações de rádio de todo o Brasil. Assim, elas podiam usar as respostas como elas queriam. Então, por exemplo, eu recebi esse CD só com as respostas de Sandy Júnior, né? E aí, no ar, eu fazia pergunta, lançava a resposta como se eles estivessem me respondendo. Mas, na verdade, eles mandaram isso para todo o território nacional, né? Eram respostas padrão para todo mundo, em áudio. E aí, os locutores locais faziam as perguntas e parecia que eles estavam conversando ali, né? Que foi uma estratégia bem inteligente. Oi galera, obrigada pela oportunidade que vocês estão dando pra gente de falar sobre o nosso novo CD. Isso é muito importante, né? A gente tá super feliz de estar aqui nessa conversa com vocês. Vamos lá. Na época da maratona de rádios em São Paulo, um grupo de fãs foi atrás de Sandy Júnior em todas as rádios e eles batiam ponto todos os dias em todos os lugares. Então assim, Sandy Júnior acordavam, iam sair pra primeira rádio, eles estavam ali, na porta do hotel. Eles chegavam na rádio, os fãs estavam na rádio também. Eles voltavam pro hotel, os fãs estavam no hotel. Eles iam pra rádio de novo, os fãs estavam lá. Eles saíam de uma rádio, pegavam um carro e iam pra outra rádio, os fãs estavam na outra rádio também. E aí a Sandy um dia perguntou se os fãs não comiam, se eles não iam almoçar, porque Sandy Júnior, mal ou bem, paravam pra almoçar, mas se os fãs estavam seguindo eles, não estavam comendo. Aí o que os fãs fizeram? Quando os Sandy Júnior foram dar uma entrevista pra uma rádio, entraram no estúdio, os fãs foram no McDonald's, comeram no McDonald's, guardaram a caixinha do McDonald's, escreveram uma mensagem pra Sandy na caixinha, provando, tipo assim, comemos sim. E quando a Sandy saiu com o Júnior da estação de rádio, os fãs entregaram pra ela a caixinha, mostrando que eles tinham sim se alimentado. Mas a Sandy falou que aquilo ali não valia, porque McDonald's é besteira, junk food. E eu acabo de perder aqui um publi, né? Podia ser um publi exaltando o McDonald's, mas não, a Sandy falou que é besteira, que não vale, como almoço não tá valendo. Eu particularmente não gosto de almoçar McDonald's. Minha amiga Érica adora. Para driblar a pirataria, a Universal incluiu no CD original de Sandy Júnior um cupom que dava direito a concorrer
a um concurso para viajar com o Sandy Júnior para Orlando. Quem lembra disso, gente? Quem preencheu o cupom e mandou na esperança de ir para Orlando com o Sandy Júnior? Não, porque eu iria, meu amor, para qualquer lugar com eles, né? O pior lugar do mundo eu iria sim com eles na época. Hoje também, não vou mentir. Mas era ir para Orlando. Comprando um CD original, você concorre a 10 viagens com acompanhante e um encontro com Sandy Júnior nos parques da Universal em Orlando. Mas só nos CDs originais. E aí, o Brasil inteiro quis ir com Sandy Júnior para Orlando, né? Conhecer Sandy Júnior, né? Era a chance de conhecer Sandy Júnior. Resultado, o álbum Sandy Júnior vendeu 1 milhão de cópias em apenas 3 dias. Eles já são disco diamante. Ô, Luciano, traz pra galera aqui, ó. 1 milhão de CDs vendidos em 2 dias. É mole, não? É verdade, ó. Ela tava falando agora, não sei se vai fazer sucesso, não sei o que vai acontecer. A Sandy não sabia, olha. Já é disco de diamante. Poucas vezes na história do Brasil isso aconteceu, ou seja, o disco sai com 1 milhão vendido mesmo. Tem gente que tem aquela cascata, mas que vende mesmo. Esse álbum foi um mega sucesso, rendeu um especial, né, de Sandy Júnior de fim de ano na Globo, né? Ainda era a turnê As 4 Estações, mas já com algumas músicas do álbum novo, né, que tava super bombado. Eles gravaram lá na praia, em João Pessoa, com 1.200.000 pessoas, simplesmente. Esse álbum rendeu também a turnê de 2002, que foi para onde? No Maracanã, né? Com 75.000 pessoas. Tá bom pra você? Obrigado, banda! Obrigado, galera! Valeu, equipe! Valeu, Rio! Valeu, Maracanã! A turnê de 2002 foi tão bem sucedida que foi esticada para 2003 e só mudaram os figurinos e tal. Era a mesma turnê. Então esse álbum rendeu muito. E ele poderia ter rendido ainda mais. Pesquisando para esse vídeo, o Mugi Canásio me contou que na época a Universal Music decidiu interromper a divulgação do Sandy Júnior de 2001 para não prejudicar o álbum Sandy Júnior Internacional. Você lembra que na primeira reunião eles enxergaram ali 9 potenciais singles? Não foram trabalhados esses 9, né? Todo mundo sabe. Foram apenas 4, como eu falei. Eles ficaram com medo da Universal gringa, com a carreira internacional, perguntar por que o álbum nacional do ano passado está vendendo mais do que o álbum internacional desse ano. E aí, por conta disso, a divulgação do Sandy Júnior 2001 foi suspensa, mesmo que ali existissem tesouros ainda a serem trabalhados. Uma coisa boa é que quando o Sandy Júnior gravaram um álbum ao vivo no Maracanã, eles tinham que trabalhar esse álbum, mas ali não tinha músicas inéditas, né? Então eles resgataram músicas do Sandy Júnior 2001. Aí foi a vez de entrar como single Cai a Chuva e Nada Por Acaso, que lembra que ele quase poderia ter sido o título do álbum? Então, Nada Por Acaso foi honrada aí no ao vivo no Maracanã. Agora você quer saber sobre a história do Turo Turo, que eu prometi contar no fim do vídeo? Vou contar, porque eu prometo, eu cumpro. A história envolvendo o Turo Turo é a seguinte. As vozes dessa música foram gravadas em Campinas. O Mugi Canásio voltou para Los Angeles e deixou o Sandy Júnior terminando de gravar os vocais para a música, né? Em Campinas. Quando terminou de gravar, gravaram no CD e mandaram para Los Angeles, lá para casa do Mugi, né? Quando o Mugi recebeu, só tinha voz da Sandy pro Turo Turo, quando você passa. Ele concluiu que ali no final das gravações acharam que o melhor era botar só a voz da Sandy mesmo e eram as vozes aprovadas, né, as vozes finais. Ele mixou a música só com as vozes da Sandy, né? Tem um pouquinho de nada do Júnior nessa versão. Quando o Chororó ouviu a música finalizada, mixada, ele falou: Mugi, o que houve? Por que a voz do Júnior não tá na música? Fiquei chateado que você cortou. E o Mugi falou assim: não, no CD que vocês me mandaram só tinha os vocais da Sandy, só mandaram as vozes da Sandy. Eu achei que vocês tinham decidido que ia ser assim. E aí eles descobriram que outro profissional ali, um intermediário envolvido, esqueceu de botar no CD os vocais do Júnior. Por isso existe essa versão aí, que é só com a voz da Sandy. Mas essa versão não é a versão oficial, não deveria ter sido incluída em lugar nenhum. Porque não são as vozes finais, não são as vozes escolhidas pro álbum.
São vozes ali do processo de gravação mesmo, que não são as melhores, entendeu? E por algum segundo descuido, houve o primeiro descuido que foi, né, esquecer de mandar pro Moog os vocais do Júnior. E o segundo descuido foi que essa versão ficou guardada em algum lugar e na hora de lançar o 2 em 1, incluíram ali a versão errada. Era só pegar o álbum que estava pronto e incluir ali, gente. Não tinha que fazer escolhas, não. Pegaram e botaram a versão errada, que é quase som de solo a versão, né? Vocês conseguem achar aqui no YouTube. Eu não sei se eu botar aqui no vídeo vai cortar, mas enfim. É uma versão diferenciada porque não tem a segunda voz de Júnior quase parte nenhuma. Então essa é a verdadeira história sobre essa versão que circula aí pela internet, né? E quem tem esse álbum 2 em 1 tem essa versão que é uma versão errada. É uma versão que não deu certo ali durante o processo, não é a versão que eles queriam lançar. Enfim, rolou isso daí. Você pensa que isso aqui, tudo que eu falei, é o fim? Não. Eu descobri tantas informações que eu decidi gravar 2 vídeos. Então, o próximo vídeo vai ser também sobre o álbum Sandy Júnior de 2001. Como será ele? Eu vou fazer comentário faixa a faixa, contando histórias e curiosidades sobre cada música, porque eu consegui sim descobrir alguma coisa interessante e curiosa sobre cada faixa do álbum. Coisas que nunca foram contadas. Então, se eu fosse você, eu ficaria atento aqui nesse canal e eu me inscreveria para eu não perder o próximo vídeo, que vai ser assim incrível, muita informação exclusiva. Você não perde por esperar. Beijo, comente aqui se você está gostando desse tipo de conteúdo e o que mais te surpreendeu, o que você não sabia disso tudo que eu falei, me conte o que você não sabia, para ver se a gente está em sintonia, tá bom? Beijo, até mais.